Um garoto de rua confrontou a nora mais cruel da cidade na frente de uma família inteira de milionários. Eles pensaram que ele estava mentindo até que seu grito interrompeu um golpe que estava a segundos de destruir tudo. Naquele dia, o pobre rapaz defendeu a verdade que os ricos queriam enterrar. De onde você está nos assistindo? Escreva nos comentários. Deixe seu like e não se mexa, porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente a forma como você enxerga coragem, destino e justiça. Tudo começou em uma noite de tempestade no Rio de Janeiro. O vento cortava as ruas como lâminas, e as poças de água refletiam os relâmpagos que rasgavam o céu. No meio do caos, um menino descalço corria, o corpo pequeno tentando escapar da sombra de um guarda que gritava atrás dele. Seu nome era Lucas. E naquela noite ele corria não apenas da polícia, mas da vida que insistia em empurrá-lo para o esquecimento. Os passos ecoavam pelas vielas. O som da chuva se misturava ao de buzinas, e o coração do garoto batia tão rápido que parecia anunciar o início de algo grande. Virando a esquina, ele quase foi atingido por um carro preto que freou bruscamente. No meio da rua, uma senhora idosa, de guarda-chuva aberto e olhos assustados, estava prestes a ser atropelada. Sem pensar, Lucas se jogou, empurrando-a para o lado. O carro arrancou, deixando apenas o barulho da água sendo cortada pelos pneus. O buquê de flores que a mulher segurava se espalhou pelo chão, pétalas vermelhas se misturando à sujeira da rua. Ela tremia, e ele, ofegante, apenas perguntou se estava tudo bem. A mulher, Dona Isabel, olhou para aquele garoto encharcado, de olhar inocente e firme, e algo dentro dela mudou. Enquanto o guarda se aproximava, Isabel o encarou com a autoridade de quem carrega uma vida inteira de respeito e influência. Disse que o menino estava com ela. O guarda, constrangido, recuou. Naquela noite, sob a chuva, dois mundos que jamais deveriam se cruzar se encontraram. E foi assim que Lucas, o menino sem teto, foi parar em uma mansão que parecia pertencer a outro universo. A casa era imensa, com corredores silenciosos e o cheiro de flores frescas em cada canto. Isabel o levou até a cozinha, mandou aquecer uma sopa e pediu que lhe dessem roupas secas. Enquanto o menino observava o luxo à sua volta, uma mulher de expressão dura desceu as escadas. Era Fernanda, a nora de Isabel. O olhar dela foi direto, afiado, como se cortasse a presença do garoto no ar. Perguntou quem era e por que estava ali. Isabel respondeu com calma. Aquele menino havia salvado sua vida. Fernanda sorriu, mas o sorriso era falso e sua voz gotejava desprezo. Disse que aquele tipo de gente não devia passar da porta. Isabel ignorou, o que deixou a nora ainda mais irritada. Naquela noite, Lucas comeu em silêncio. Cada colherada era como um milagre. Dormiu em um quarto pequeno no andar de serviço, ouvindo o som distante da chuva e o eco de conversas abafadas. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez houvesse um lugar para ele no mundo. Mas mal sabia que aquela casa escondia segredos mais perigosos do que as ruas que ele deixara para trás. Dias depois, enquanto ajudava a recolher flores no jardim, Lucas ouviu uma conversa entre Fernanda e um homem de terno escuro. Era o advogado Eduardo Cardoso. As palavras eram baixas, mas ele entendeu o suficiente. Estavam tramando algo para tirar tudo de Dona Isabel. Falaram de documentos, assinaturas e de um plano que precisava parecer legal. O coração do garoto disparou. Ele sabia que precisava avisar a mulher que o acolhera. Mas também sabia que ninguém acreditaria em um menino de rua. E é aqui que a história começa a mudar. A partir desse ponto, cada passo de Lucas o aproxima de um confronto impossível, de uma sala cheia de gente poderosa, prestes a cometer o pior dos enganos. Ele vai ser humilhado, expulso, acusado de um crime que não cometeu, e mesmo assim vai voltar. Vai voltar com provas, com coragem e com um grito que ecoará pela mansão, revelando tudo o que os ricos tentaram esconder. Quando o segredo escondido atrás de um quadro for revelado, você vai entender por que esse menino se tornou o símbolo da verdade que ninguém esperava. O sol nasceu tímido depois da tempestade. Os raios atravessavam as janelas da mansão, refletindo nos vitrais coloridos e iluminando o corredor onde Lucas acordou, ainda sem acreditar que estava ali. O cheiro de café fresco e pão quente o fez lembrar que, pela primeira vez em muito tempo, ele tinha dormido em uma cama de verdade. As cobertas eram macias, o travesseiro tinha perfume de lavanda, e o silêncio da casa parecia um som novo para ele. Um silêncio de paz, não de abandono. Quando desceu as escadas, encontrou Dona Isabel sentada à mesa do café. Usava um robe de seda azul claro,
e óculos apoiados na ponta do nariz. Lia o jornal com calma enquanto mexia o café. Ao vê-lo, sorriu. Um sorriso simples, sincero, desses que aquecem por dentro. "Dormiu bem, meu filho?" perguntou ela com voz suave. Lucas assentiu, meio envergonhado, tentando esconder o encantamento com a mesa repleta de pães, frutas e bolos. Isabel percebeu o olhar dele e serviu um prato. "Pode comer, à vontade. Aqui ninguém passa fome." Enquanto ele comia, ela observava com ternura aquele menino de gestos contidos e olhos atentos. Havia algo diferente nele, uma mistura de inocência e força, um olhar de quem já tinha visto o pior da vida, mas ainda acreditava que podia encontrar algo bom. Depois do café, Isabel pediu que o acompanhasse até a sala principal. Era um ambiente repleto de quadros antigos, estantes de livros e um grande piano coberto por um pano de veludo. Ela tirou um pequeno volume da estante. Um livro de capa azul, gasto pelo tempo, com as bordas amareladas. "Este livro pertenceu ao meu marido", contou ela. "Ele acreditava que a gente sempre podia aprender algo novo, mesmo quando o mundo parecia desabar." Entregou o livro a Lucas. Na capa, lia-se: "Palavras de verdade. Lições para uma vida corajosa." O menino passou os dedos sobre as letras, curioso. "Eu não sei ler, Dona Isabel", confessou baixinho. Ela sorriu com doçura. "Então vamos mudar isso." A partir daquele dia, todas as tardes, Isabel se sentava com ele perto da janela e abria o velho livro azul. Com paciência ensinava cada letra, cada som. Lucas se esforçava, errava, ria e às vezes se frustrava, mas Isabel o incentivava com firmeza e carinho. Ela dizia que aprender a ler era como abrir uma porta para um novo mundo e que ninguém podia tirar isso dele. Com o passar dos dias, a relação entre os dois se transformou. Isabel, que vivia cercada de luxo, mas sentia falta de afeto verdadeiro, encontrou no menino uma presença sincera, livre de interesses. Lucas, que sempre foi tratado como invisível, encontrou nela um amor maternal que nunca conheceu. A nora, Fernanda, observava de longe, irritada. Achava um absurdo ver sua sogra dedicando tempo a um moleque de rua. Comentava com a empregada Ana que aquilo era perigoso, que gente assim trazia problemas. Ana, mais sensata e bondosa, apenas se calava. Ela via nos olhos de Lucas algo que Fernanda jamais entenderia: gratidão. Numa tarde, Isabel pediu que ele a ajudasse a regar as flores do jardim. O sol se punha por trás das árvores e o ar cheirava a terra molhada. "Sabe, Lucas", disse ela enquanto regava as rosas, "a vida me ensinou que o verdadeiro valor de alguém não está no que tem, mas no que é capaz de fazer pelo outro." Ele ouviu em silêncio, tentando entender aquelas palavras. "E a senhora acha que eu posso ser alguém de valor?" perguntou hesitante. Isabel pousou o regador, olhou-o nos olhos e respondeu: "Você já é, meu filho. Só precisa acreditar nisso." Naquela noite, Lucas ficou olhando o livro azul sobre a mesa de cabeceira. Abriu uma das páginas marcadas e tentou ler algumas palavras que aprendera. Ainda tropeçando nas sílabas, conseguiu formar uma frase: "A coragem é o escudo dos inocentes." Sorriu satisfeito. Isabel, do corredor, observava sem que ele percebesse. Uma lágrima escapou. Fazia anos que ela não sentia algo tão puro dentro daquela casa. A cada lição, o vínculo entre eles se fortalecia. Lucas começou a ajudá-la com pequenas tarefas. Carregava flores, arrumava livros, organizava correspondências. Isabel, em troca, lhe ensinava mais do que letras. Ensinava valores. Falava sobre verdade e compaixão e sobre como a vida sempre testa os corajosos antes de recompensá-los. Enquanto isso, Fernanda se tornava cada vez mais impaciente. Passava pelos dois e fingia sorrisos. Comentava em tom frio que a casa não era abrigo de caridade. Isabel ignorava. Já tinha decidido. Aquele menino não era um intruso. Era um presente que o destino colocara em seu caminho. Certa noite, antes de dormir, Lucas sussurrou uma prece que nunca tinha feito. Pediu que aquela mulher boa vivesse muito, para que ele pudesse aprender tudo o que ela quisesse ensinar. E quando fechou os olhos, o som distante da chuva não lhe causou mais medo. Pela primeira vez, sentiu que o mundo podia ser justo, desde que existissem pessoas como Dona Isabel e livros como aquele, cheios de verdades que o tempo não apaga. Os dias de Lucas na mansão começaram a seguir um novo ritmo. O garoto, que antes vivia sem rumo pelas ruas do Rio de Janeiro,
Agora acordava com o som dos pássaros nos jardins e o cheiro doce do café vindo da cozinha. A mansão de Dona Isabel era imensa, e a cada canto descoberto, parecia que um novo mundo se abria diante dele. As paredes guardavam quadros antigos, retratos de família e móveis tão polidos que refletiam seu rosto curioso. Ele gostava de passar os dedos pelas molduras douradas, imaginando como seria viver entre aquelas pessoas retratadas, sempre tão sérias, vestidas com roupas de outra época. A rotina começou a se firmar. De manhã, Lucas ajudava Ana, a empregada, a arrumar o jardim, varrer o pátio e alimentar os cães. À tarde, estudava com Dona Isabel, lendo trechos do velho livro azul. À noite, sentava-se com ela na varanda, onde o vento soprava suave e as luzes da cidade cintilavam ao longe. Isabel gostava de contar histórias de quando era jovem, de como conheceu seu marido e de como construiu, com esforço e honestidade, tudo o que tinha. Lucas ouvia cada palavra com atenção, como se aquelas histórias fossem tesouros escondidos. Mas nem tudo naquela casa era calma. A presença de Lucas não passava despercebida. Fernanda, a nora de Isabel, observava com crescente impaciência a relação entre os dois. O simples fato de ver sua sogra sorrindo com o menino a deixava incomodada. Para ela, aquele garoto era uma ameaça, um intruso que estava conquistando o afeto e a confiança de Isabel. E, acima de tudo, poderia atrapalhar os planos que vinha tramando em segredo. Fernanda costumava receber visitas discretas, sempre no escritório do andar superior. O advogado Eduardo Cardoso era o mais frequente. Alto, elegante e de fala mansa, ele sabia manipular palavras com precisão cirúrgica. Entre xícaras de café e olhares cúmplices, os dois conversavam sobre documentos, testamentos e investimentos. Fernanda dizia que Isabel estava ficando fraca, distraída, e que talvez fosse hora de garantir o futuro da família. Eduardo concordava, sugerindo maneiras de transferir bens com segurança, sempre com uma linguagem envolta em falsos cuidados. Certa tarde, enquanto limpava o corredor perto do escritório, Lucas ouviu vozes baixas. Reconheceu o timbre frio de Fernanda e o tom calculado do advogado. Parou, fingindo varrer o chão, e escutou. Ela confia demais nesse menino, disse Fernanda irritada. E está obcecada. Ontem mesmo disse que o garoto a faz lembrar do marido. Isso pode ser útil, respondeu Eduardo. Se ela está emocionalmente fragilizada, vai assinar o que quisermos, desde que pareça um gesto de amor ou confiança. E quanto a ele, Fernanda sussurrou, esse garoto me incomoda. Crianças são volúveis. Dê um motivo para ela se decepcionar com ele. O resto se resolve sozinho. O coração de Lucas disparou. Tentou disfarçar, afastando-se com o balde e a vassoura. Aquilo soava como uma armadilha, mas ele ainda não compreendia totalmente o que significava transferir bens ou assinar documentos. Só sabia que havia algo errado e que Dona Isabel corria perigo. Naquela noite, Isabel o chamou para ler mais uma lição do livro azul. A frase do dia dizia: a verdade se esconde por um tempo, mas sempre encontra um jeito de ser ouvida. Lucas leu devagar, tropeçando nas sílabas, mas sentindo o peso daquelas palavras. Isabel sorriu, orgulhosa, sem imaginar que ele guardava um segredo que, se revelado, poderia mudar tudo. Nos dias seguintes, o clima na mansão começou a mudar. Fernanda passou a tratá-lo com frieza ainda maior. Corrigia cada gesto, implicava com sua presença e dizia que estava ali apenas por pena de Isabel. Certa vez o acusou de quebrar um vaso antigo, algo que ele jamais tocara. Isabel, confiante, o defendeu, o que apenas aumentou a raiva da nora. Enquanto isso, Ana, a empregada, se tornava uma aliada silenciosa. Percebia as tensões, as discussões abafadas e o olhar preocupado de Lucas. Um dia, quando o encontrou cabisbaixo na cozinha, perguntou o que havia de errado. Ele hesitou, mas contou parte do que ouvira. Ana ficou pálida, pedindo que ele tivesse cuidado. Disse que Fernanda era capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Com o tempo, Lucas passou a observar tudo com mais atenção. Notava as expressões, os cochichos e os papéis que iam e vinham do escritório. Um detalhe o intrigou. Havia um quadro enorme na sala de visitas. Um retrato de Isabel jovem, com um homem de terno e um livro azul nas mãos. Atrás dele, Fernanda e Eduardo sempre pareciam esconder documentos quando alguém se aproximava. Certa manhã, quando a casa estava silenciosa, Lucas se aproximou do quadro. Tocou na moldura e percebeu algo solto.
Tentou mover com cuidado e descobriu um pequeno compartimento atrás da pintura. Lá dentro, um envelope grosso, cheio de papéis. Não conseguiu ler tudo, mas reconheceu assinaturas, selos e carimbos. Um deles levava o nome de Dona Isabel, outro, de Eduardo Cardoso. Ele escondeu os documentos entre suas roupas, tremendo. Aquilo podia ser a prova de que algo terrível estava sendo planejado. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Lucas olhou para o céu pela janela do quarto. Sentiu medo, mas também uma estranha determinação. Sabia que não era apenas um hóspede. Agora era parte de uma história muito maior. E no fundo, uma certeza nascia dentro dele. A verdade estava ali, escondida, esperando o momento certo para ser revelada. As manhãs na mansão já não eram as mesmas. O clima leve dos primeiros dias se perdeu. As conversas ficaram mais curtas, os olhares mais duros, e o ar parecia sempre carregado de desconfiança. Lucas sentia que algo estava prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o que. Dona Isabel, embora sempre gentil, parecia cada vez mais cansada. Passava longas horas em seu quarto, escrevendo cartas e mexendo em caixas antigas. Fernanda, por outro lado, estava mais ativa do que nunca. Dava ordens, controlava visitas e fazia questão de lembrar a todos quem mandava naquela casa. Numa dessas manhãs, enquanto varria o pátio, Lucas ouviu risadas abafadas vindas da sala. Eram Fernanda e o advogado Eduardo. Falavam baixo, mas o tom era de conspiração. Ele se aproximou discretamente e conseguiu ouvir uma frase que o fez gelar. Hoje à noite terminamos com isso. Depois de amanhã, ela assina tudo. O coração do menino acelerou. Ele precisava avisar Dona Isabel, mas não sabia como fazê-lo sem se expor. Tinha medo de que Fernanda cumprisse a promessa de terminar com isso, seja lá o que aquilo significasse. No fim da tarde, Isabel o chamou para a lição diária do livro azul. O tom dela estava mais melancólico do que o habitual. Leu uma frase em voz alta. A coragem nem sempre grita. Às vezes é apenas a voz suave que diz: eu tentarei de novo amanhã. Lucas sorriu, mas o olhar dela estava distante. Parecia pressentir algo também. Pouco depois, Fernanda entrou na sala, fingindo um sorriso. Sinto interromper, mamãe, mas precisamos conversar sobre um assunto importante, disse com doçura artificial. Isabel assentiu e pediu licença a Lucas, que se retirou. Horas depois, quando todos pareciam dormir, o garoto foi até a cozinha buscar água. Ao passar pelo corredor, notou a porta do quarto de Fernanda entreaberta. Dentro, ela e Eduardo pareciam vasculhar algo. Viu Fernanda abrir uma pequena caixa de joias e sorrir, entregando um colar a ele. Não entendeu o motivo, mas aquela imagem ficaria gravada em sua mente. Na manhã seguinte, o caos se instalou. Fernanda desceu as escadas gritando. "Roubaram minhas joias!" dizia com o rosto fingindo desespero. "Estavam na minha cômoda e agora sumiram." Todos da casa se reuniram. Ana, a empregada, parecia confusa. Isabel preocupada. E Lucas assustado. Fernanda fez questão de chamá-lo de canto, com o olhar frio. "Você dormiu perto do meu quarto ontem, não foi?" Perguntou alto o bastante para que todos ouvissem. Lucas gaguejou, tentando explicar que apenas foi buscar água. "Ah, claro", ironizou ela. Um menino de rua, acostumado a viver de restos. De repente está cercado de ouro e não resistiu. Eduardo entrou no quarto e, sob o olhar de todos, anunciou. "Acho que devemos verificar os aposentos dele." Lucas tentou protestar, mas Fernanda já ordenava. "Revistem agora." Ana tentou intervir, dizendo que aquilo era injusto, mas ninguém a ouviu. Subiram até o quarto do garoto, e em poucos minutos, Eduardo levantou uma pequena caixa de madeira, com um colar reluzente dentro. Fernanda cobriu a boca fingindo choque. "Meu colar?" exclamou teatralmente. "Eu sabia." Lucas ficou pálido. "Eu juro, eu não peguei nada!" gritou desesperado. "Eu vi vocês ontem à noite. Vocês estavam com isso." Fernanda riu. "Mentir agora só piora as coisas, meu querido." Dona Isabel olhava a cena em silêncio. Havia dor em seus olhos, mas também dúvida. O garoto que ela acolhera, em quem tanto confiava, agora estava sendo acusado de ladrão dentro de sua casa. Eduardo se aproximou, adotando um tom de falsa compaixão. "É melhor deixá-lo ir, Dona Isabel. Esse tipo de gente nunca muda." Lucas tentou se defender, mas Fernanda o empurrou para fora do quarto. "Saia da minha casa, moleque!" gritou. "E não volte nunca mais." Isabel chorava. Tentou falar, mas Fernanda a segurou pelos ombros. "Mamãe, ele te enganou. Não deixe que te manipulem mais." Sem forças, Isabel apenas assentiu. Ana tentou acompanhar o menino até o portão,
Mas Fernanda a impediu. Lucas saiu caminhando sob o sol forte, com o coração despedaçado e o corpo tremendo de raiva e injustiça. Naquela noite, dormiu embaixo de uma marquise. O vento era frio e o barulho da cidade o mantinha acordado. Repassava cada detalhe na cabeça, tentando entender como tudo havia acontecido tão rápido. Quando o sono finalmente veio, foi leve e triste. Na manhã seguinte, ao acordar, encontrou um envelope deixado ao lado dele. Dentro, uma carta escrita por Dona Isabel. Meu querido Lucas, sei que você é inocente. O tempo vai provar. Não perca a fé, meu filho. Há coisas que os olhos não veem, mas o coração sabe. Cuide bem do que é verdadeiro. E lembre-se, o amor e a verdade são mais fortes que qualquer mentira. Junto da carta, havia um pequeno lenço azul com um cheiro suave de lavanda. O mesmo perfume de Isabel. Lucas segurou o tecido com força, lutando contra as lágrimas. Sabia que não podia desistir. Ainda havia algo a fazer. No fundo da mochila, entre suas poucas roupas, estavam os papéis que ele havia encontrado atrás do quadro. Documentos com nomes, assinaturas e carimbos. Aquelas folhas agora pareciam ter outro peso. Lucas entendeu que não era apenas uma vítima. Era o único que podia revelar a verdade e salvar a mulher que acreditou nele quando ninguém mais acreditaria. Os dias que se seguiram à expulsão de Lucas foram os mais duros de sua vida. O menino voltou às ruas com o corpo cansado e o coração em pedaços. Dormia sob marquises, comia o que conseguia e passava as noites lembrando do olhar de Dona Isabel. Triste, confuso, mas ainda bondoso. As palavras da carta dela ecoavam em sua mente como um fio de esperança. Não perca a fé, meu filho. Com o passar das semanas, ele começou a vigiar a mansão à distância. Às vezes, via Dona Isabel na varanda, sempre pálida, cada vez mais fraca. Outras vezes, via Fernanda e o advogado Eduardo entrando e saindo em carros luxuosos, com pastas de documentos e expressões satisfeitas. Algo estava prestes a acontecer, e ele sabia que precisava estar lá quando acontecesse. Numa tarde chuvosa, enquanto se abrigava sob um toldo, Lucas ouviu 2 jardineiros conversando sobre a família. Um deles comentou que Fernanda estava organizando uma reunião importante na mansão, e que advogados, banqueiros e até o filho de Dona Isabel, Ricardo, viriam. Diziam que Isabel finalmente iria assinar tudo. Essas palavras soaram como um alarme em sua cabeça. Ele lembrou da conversa que ouvira semanas antes, das assinaturas, dos papéis escondidos atrás do quadro. Agora tudo fazia sentido. Fernanda e Eduardo estavam prestes a concluir o golpe. A mulher que lhe dera abrigo, carinho e dignidade estava prestes a ser enganada. Lucas esperou o anoitecer. Andou até o ponto mais alto do morro e olhou a cidade iluminada. A mansão, ao longe, brilhava como uma ilha de luxo e mentira. O vento frio cortava o rosto, mas dentro dele algo queimava. Não era raiva, era coragem. Pegou os papéis que guardava enrolados em um plástico, secou o rosto e sussurrou para si mesmo. Eu vou voltar. Naquela noite, o destino decidiu colocar tudo em movimento. A reunião começou pontualmente às 8. Na sala principal, Fernanda, elegante em um vestido verde escuro, recebia os convidados com falsa simpatia. Ao seu lado, Eduardo exibia um sorriso calculado. Dona Isabel, fragilizada, estava sentada em uma poltrona próxima à lareira. Tinha nas mãos o livro azul, como se aquele objeto fosse sua única âncora em meio ao caos. Ricardo, o filho de Isabel, observava a cena com certa preocupação. Amava a mãe, mas vivia ocupado demais para perceber as manobras da esposa. Confiava em Fernanda, e era justamente essa confiança que ela pretendia explorar. Enquanto os papéis eram colocados sobre a mesa, Fernanda falava com doçura. Mamãe, esses documentos são apenas para formalizar a administração dos bens. É tudo para o seu conforto. Assim, você não precisa se preocupar com nada. Isabel hesitava. As letras dos papéis pareciam embaralhadas diante de seus olhos cansados. Eduardo se aproximou, solícito. São apenas trâmites legais, Dona Isabel. Eu mesmo garanti que tudo está de acordo com a lei. Ela olhou para o filho. Você leu, Ricardo? Está tudo certo? Claro, mãe, respondeu ele distraído, sem saber que a assinatura que Prestes estava falsificada. Do lado de fora, debaixo da chuva, Lucas observava pelas janelas. O coração batia descompassado. Ele via o vulto de Isabel, as luzes quentes do salão,
e sabia que se não agisse naquele momento, tudo estaria perdido. A lembrança das palavras dela, a coragem é o escudo dos inocentes, ecoou em sua mente. Tomando fôlego, correu até o portão lateral, o mesmo por onde saíra humilhado semanas antes. Estava destrancado. Entrou sem ser visto, molhado, tremendo, mas determinado. Caminhou pelo corredor escuro e, ao ouvir a voz de Fernanda pedindo a caneta para a sogra assinar, empurrou as portas duplas da sala com força. O barulho fez todos se virarem. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. "Parem!" gritou o menino com a voz firme, apesar do medo. "Não assina nada, Dona Isabel." Fernanda arregalou os olhos. "O que esse garoto está fazendo aqui?" exclamou furiosa. "Alguém tire ele daqui." Mas Lucas não recuou. Caminhou até o centro da sala, encharcado, segurando os papéis amarrotados. "Eles estão mentindo para a senhora", disse ofegante. "Eu ouvi eles planejando isso. Esses documentos aí são falsos." Eduardo riu com desprezo. "Veja o absurdo, Dona Isabel. Agora um ladrão quer dar lições de moral." "Eu não roubei nada", respondeu Lucas com lágrimas nos olhos. "O colar que eles disseram que eu peguei, eu vi quando ela entregou para ele." Apontou para Fernanda e Eduardo. "E eu tenho provas." Ricardo levantou-se confuso. "Do que ele está falando?" Lucas abriu os papéis que carregava. As folhas estavam amassadas e um pouco molhadas, mas as assinaturas eram nítidas. "Encontrei isso escondido atrás de um quadro. Tem o nome da sua mãe, mas a assinatura não é dela. É diferente." Isabel levou a mão à boca, tremendo. Pegou um dos papéis e comparou. Reconheceu imediatamente, aquela não era sua letra. "Fernanda", sussurrou. "O que é isso?" O rosto da nora perdeu a cor. Eduardo tentou intervir, mas Ricardo o deteve com um olhar furioso. Naquele instante, Lucas percebeu que seu grito tinha funcionado. A verdade finalmente havia atravessado as paredes daquela casa. Na sala iluminada, diante de todos, um menino de rua tinha acabado de interromper o golpe que estava a segundos de destruir tudo. O silêncio que se espalhou pela sala era quase palpável. Ninguém respirava. A lareira estalava ao fundo, e o som do fogo era o único ruído entre aquelas paredes douradas. Lucas estava no centro do salão, encharcado, tremendo, mas inquebrável. Na mão, ele segurava os papéis que acabara de revelar. Seu rosto mostrava mais coragem do que qualquer adulto ali parecia possuir. Dona Isabel, ainda abalada, fitava o menino com os olhos marejados. O livro azul escorregou de seu colo e caiu no tapete, aberto em uma página marcada por uma frase que parecia escrita para aquele instante. "A verdade pode ser fraca no início, mas ela sempre vence o medo." Fernanda tentou se recompor, ajeitando o colar de pérolas com um gesto rápido, disfarçando o pânico. "Isso é um absurdo", gritou, fingindo indignação. "Um moleque invade minha casa, acusa a família e vocês ainda escutam?" Ricardo virou-se para ela, confuso. "Fernanda, o que ele quis dizer sobre a assinatura ser falsa?" Eduardo interveio com a calma de quem tenta dominar o caos. "É uma confusão, Ricardo. O menino está tentando se vingar depois de ter sido pego roubando. Está mentindo." Lucas deu um passo à frente. "Eu não tô mentindo!" disse com a voz firme. "Dona Isabel me ensinou que a mentira machuca mais quem conta do que quem escuta, e eu vi com meus próprios olhos. Eu vi os dois escondendo esses papéis." O olhar de Isabel se endureceu. Ela pegou os documentos das mãos de Lucas e examinou com atenção. As letras tremiam um pouco, mas a assinatura era diferente. Muito diferente. "Ricardo", disse ela com a voz embargada, "vá buscar os papéis originais que estão no cofre do escritório. Agora." Fernanda tentou impedir. "Mãe, não há necessidade de... agora", gritou Isabel, pela primeira vez em muito tempo impondo sua autoridade com a força de uma tempestade. Ricardo saiu apressado, e o silêncio retornou. Fernanda lançou um olhar para Eduardo, um olhar de desespero disfarçado por um sorriso trêmulo. O advogado manteve o semblante frio, mas gotas de suor começaram a brotar em sua testa. Enquanto esperavam, Isabel se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala. Aproximou-se de Lucas e o encarou profundamente. "Você guardou isso o tempo todo?" perguntou. "E sim, senhora. Eu não queria que ninguém fizesse mal à senhora." Ela respirou fundo, emocionada. "Você fez o que muita gente aqui dentro nunca teve coragem de fazer, falar a verdade." Ricardo voltou alguns minutos depois, com uma pasta de couro nas mãos. Abriu-a sobre a mesa. "Aqui estão as assinaturas originais da mamãe", disse, enquanto colocava os documentos lado a lado.
Eduardo deu um passo à frente, tentando manter o controle da situação. Dona Isabel, essas comparações não são confiáveis a olho nu. Eu recomendo que isso seja analisado. Mas antes que pudesse terminar, Ricardo interrompeu. Eduardo, eu conheço a letra da minha mãe desde criança. Essa assinatura aqui, apontou para o contrato falso, é uma imitação grosseira. A sala explodiu em murmúrios. Fernanda perdeu o ar. Você está me acusando de quê, Ricardo? Perguntou, fingindo ofensa. De trair a confiança da minha mãe. Respondeu ele firme. De tentar tomar o que não é seu. Eduardo tentou sair discretamente, mas Lucas o interceptou, estendendo um envelope. Isso aqui também estava atrás do quadro, disse o garoto. Tem mensagens dele para ela. Ricardo pegou o envelope, abriu e começou a ler em voz alta. Assim que ela assinar, transferimos tudo em 48 horas. A velha não vai notar nada. O impacto foi imediato. Isabel cambaleou, segurando o peito. Fernanda correu até ela, tentando fingir preocupação, mas Isabel a afastou com um gesto duro. Não encoste em mim, gritou com lágrimas nos olhos. Eu te acolhi como filha, e foi assim que me pagou? Eduardo tentou argumentar, mas Ricardo já havia chamado os seguranças. Quero vocês dois fora daqui agora. O advogado, percebendo que estava acabado, deixou cair a máscara de elegância. Todos vocês são hipócritas. Essa casa sempre foi movida por interesse. Achei que estava fazendo o mesmo que vocês. Fernanda, desesperada, agarrou o braço do marido. Ricardo, eu posso explicar. Foi tudo por nós. Pela nossa família. Família? Respondeu ele amargo. Você quase destruiu a minha mãe por dinheiro. Isabel se sentou novamente, exausta. O som da chuva começou a ecoar pelas janelas, como se o céu tivesse decidido lavar aquela casa da sujeira que a corrompia há tanto tempo. Lucas se aproximou dela, devolvendo o livro azul que ainda estava no chão. Acho que é seu, dona Isabel. Ela sorriu, fraca, mas com ternura. Não, Lucas, agora é seu. Você me mostrou que ainda existe pureza no mundo. Os seguranças conduziram Fernanda e Eduardo para fora. Eduardo mantinha o olhar vazio, derrotado. Fernanda chorava, mas ninguém acreditava mais em suas lágrimas. Ricardo, envergonhado, ajoelhou-se diante da mãe. Me perdoa, mãe. Eu devia ter visto antes. O perdão é um presente que se dá com o tempo, respondeu ela. Mas lembre-se, o poder sem caráter destrói mais do que qualquer inimigo. Enquanto todos tentavam processar o que havia acontecido, Lucas olhou para o fogo da lareira e sentiu um peso sair de seu peito. Pela primeira vez, ele não era o menino sem nome que fugia pelas ruas. Era o garoto que gritou pela verdade e venceu. Aquela noite ficou gravada na memória de todos os presentes. O escândalo na mansão dos Monteiros se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. No dia seguinte, os jornais estampavam manchetes que pareciam saídas de um filme. Golpe milionário desmascarado por menino de rua. Herdeira e advogado presos por fraude e falsificação. Garoto herói salva a idosa de perder fortuna. As câmeras dos telejornais cercavam os portões da mansão. Repórteres se acotovelavam, tentando conseguir uma imagem da família. Fernanda e Eduardo foram presos no mesmo dia, acusados de fraude documental e tentativa de estelionato. As imagens deles sendo levados pela polícia circularam em todos os noticiários. Fernanda tentava esconder o rosto, mas a cidade inteira já sabia. A farsa tinha acabado. Enquanto isso, dentro da mansão, o clima era outro. Dona Isabel, mesmo debilitada, parecia mais serena do que nunca. Sentada em sua poltrona favorita, com o livro azul sobre o colo, observava Lucas e Ricardo conversando na varanda. O sol da manhã entrava pelas cortinas, dourando tudo ao redor. Era como se a casa, antes pesada e sombria, tivesse voltado a respirar. Lucas, disse ela com um sorriso cansado, mas sincero. Você devolveu a vida a esta casa. O garoto envergonhado abaixou a cabeça. Eu só fiz o que era certo, dona Isabel. E é exatamente por isso que você é diferente, respondeu ela. O certo, meu querido, é o mais difícil de se fazer quando o medo tenta mandar. Nos dias que se seguiram, Isabel começou a piorar. A saúde, que já era frágil, não resistia ao estresse e à emoção de tudo o que havia acontecido. Ricardo contratou médicos e enfermeiras, fez tudo o que podia. Mas havia algo em Isabel que já parecia pronto para descansar. Numa tarde tranquila, ela chamou Lucas ao seu quarto. O menino entrou devagar, e ela o esperava com o livro azul aberto em suas mãos. Lembra quando começamos a ler este livro? Perguntou.
Lembro, sim. A senhora dizia que cada frase tinha um pedacinho da verdade escondido. E ainda digo. Ela sorriu. Esse livro é mais do que palavras. É o que eu quero deixar com você. Lucas tentou recusar. Eu não posso ficar com isso, Dona Isabel. Pode sim. Ela colocou o livro em suas mãos. Porque a verdade, meu filho, precisa continuar sendo contada. Naquela noite, Isabel partiu em paz. O rosto sereno, o livro ao lado e o coração tranquilo. Foi sepultada sob aplausos discretos e lágrimas sinceras. Até os empregados choraram. Lucas ficou ao lado de Ricardo durante toda a cerimônia, sentindo que de algum modo tinha perdido uma avó e encontrado uma nova família. Ricardo, devastado, fez o que sabia que a mãe gostaria. Dias depois, reuniu advogados e anunciou uma decisão surpreendente. A mansão Monteiro será transformada em um lar de acolhimento para crianças em situação de rua. O projeto recebeu o nome de Lar Isabel, e o primeiro a entrar pela nova porta foi o próprio Lucas. Só que agora, ele não era o menino que chegara fugindo da polícia. Era o novo coordenador das aulas de leitura. Sentava-se todas as manhãs no pátio, com um grupo de crianças curiosas ao redor, o velho livro azul nas mãos e um sorriso que misturava saudade e orgulho. Hoje vamos ler a lição mais importante, dizia ele, abrindo na mesma página que Dona Isabel lera no começo. A coragem é o escudo dos inocentes, e a verdade é a luz que nenhuma escuridão consegue apagar. As crianças ouviam encantadas, e uma delas perguntou: Tio Lucas, essa história é de verdade? Ele sorriu olhando o céu. Acredite, é mais real do que parece. O Lar Isabel se tornou um símbolo na cidade. Políticos visitavam, jornalistas faziam reportagens. E Lucas, agora adolescente, era convidado para dar palestras sobre superação. Ricardo o adotou oficialmente, e juntos criaram programas de apoio a jovens em situação de rua, inspirados na mulher que havia mudado o destino de ambos. Mas o mais bonito era ver Lucas caminhando pelos corredores da antiga mansão, agora cheios de risadas e brinquedos, e lembrando do dia em que tudo começou. Uma tempestade, um carro, um buquê de flores e um ato de coragem. No canto do jardim, ele plantou uma roseira em homenagem a Dona Isabel. Dizia que as flores representavam todas as verdades que finalmente floresceram naquela casa. E se você chegou até aqui, é porque também acredita que a coragem pode mudar o rumo de qualquer história. Por isso, antes de ir, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que vão fazer você acreditar de novo que a verdade, por mais pequena que pareça, sempre vence no final. Porque, no fim das contas, Lucas não era só um garoto de rua. Ele era o menino que gritou a verdade e fez o mundo ouvir.